Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Espero que vocês estejam bem e que a casa de vocês esteja em paz. E eu oro para que esse tempo seja proveitoso diante de Jesus, nosso Senhor. Quero chamar vocês para a leitura. Hoje é o nosso penúltimo encontro na carta de Tiago. A gente está no capítulo 5, do verso 7 ao verso 12. Eu queria convidar você para voltar os seus olhos para o texto. E vamos ver o que Deus nos diz ao coração nessa semana. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados, o juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Palavras de Tiago, irmão do nosso Senhor, apóstolo da igreja. Palavras finais de uma carta. Essa carta é diferente das cartas de Paulo, por exemplo, onde as divisões aparecem de forma mais estruturada. Aqui Tiago parece terminar de forma um pouco diferente. Ele termina com um conteúdo e não com uma palavra de despedida, com saudações finais e tal. Do verso 7 ao verso 12, daqui do capítulo 5, há uma mudança muito drástica em relação à sessão anterior, que a gente viu na última semana, em que Tiago falava sobre o problema da riqueza. Agora Tiago trata de dois temas que parecem desconectados com o tema anterior, mas que, por alguma razão, o apóstolo julgou serem temas importantes para participarem dessa carta que ele distribuiu para os cristãos do seu tempo. E os temas são a paciência no sofrimento, a perseverança no sofrimento e o compromisso com a inteireza. No último verso, quando ele diz, seja o sim de vocês sim, o não de vocês não. Mas vamos por ordem aqui. Tiago começa dizendo assim, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, Tiago dizendo, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Essa é uma expectativa da igreja desde o início da sua história. Desde que Jesus foi assunto aos céus, a igreja é uma comunidade que cultiva no coração a expectativa de que, como disse o anjo aos apóstolos e aos discípulos que estavam reunidos na cidade de Jerusalém, da mesma forma que ele foi, voltará. Essa é a esperança da igreja. A esperança da igreja é do reencontro com Jesus, o seu Senhor, que, como diz o credo, dos céus virá para julgar vivos e mortos. Nós acreditamos na segunda vinda de Jesus. Essa é uma doutrina fundamental ao escopo doutrinário da fé cristã. E é inclusive a doutrina que move o nosso coração em esperança, na expectativa de que dias melhores virão. Por quê? Porque se Cristo voltará para completar a obra que um dia começou, então isso significa que por mais difíceis que sejam os dias no presente, haverá um momento em que será inaugurada uma nova jornada, um novo capítulo, um novo tempo, que será marcado não pela angústia, pelo sofrimento e pela dor, mas pela tranquilidade, pela paz e pela alegria. Então, o que Tiago está dizendo é como se, em outras palavras, ele estivesse falando o seguinte, eu sei que é difícil, mas sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eu sei que vocês atravessam lutas, eu sei que vocês passam por dias complexos, mas
Jesus virá, Jesus voltará. Então, essa é uma expectativa que a gente nutre e volto a dizer, ela é fonte de esperança prática para o nosso dia. Lembrarmos-nos da volta de Jesus é importante para pacificar o nosso coração, porque alguns dias são muito pesados. E aí quando a gente dá um brado no fundo da alma dizendo Maranata, vem Senhor, parece que a gente renova as forças, eu não sei. Quando a gente se lembra que esse mundo não está largado, que o futuro, por mais que nos seja incerto, não é um capítulo que nos é incerto a todos, porque nos é incerto a nós, mas é conhecido de Deus. E mais do que isso, o futuro, por mais que nos seja incerto, além de ser conhecido por Deus, é conhecido como um capítulo satisfatório, porque é isso que a Bíblia diz, no fim o bem vence o mal, como diz uma antiga canção. Então a gente pode respirar aliviado no dia mau e dizer, sim, ele voltará. Então Tiago está dizendo, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E aí ele se utiliza de uma mesma metáfora que Jesus se utilizou várias vezes para falar sobre paciência e sobre perseverança, que é a metáfora do trabalho do agricultor, que é um cenário bastante conhecido para o leitor imediato do texto, né? O povo do primeiro século conhecia bastante a dinâmica da vida de um agricultor, que diferente da dinâmica da nossa vida hoje, a gente que vive num tempo on demand, né? A gente que vive nesse tempo em que a gente tem na nossa mão um celular que funciona como um controle para praticamente tudo, a gente consegue acelerar, a gente consegue retardar, a gente consegue pausar, a gente consome e desfruta das coisas quase que na velocidade que a gente deseja, muitas delas na velocidade exata que a gente deseja. Nos lembrarmos, por exemplo, da paciência como uma virtude necessária, para a gente hoje é um grande exercício. Nos dias de Tiago, nos dias de Jesus, bastava que eles se lembrassem, por exemplo, do agricultor, que como faz o seu trabalho? Faz o seu trabalho lançando a semente à terra, regando, irrigando o solo, cuidando, mas esperando o fruto que vem sempre na estação certa. Ele diz assim, olha, o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e espera com paciência as chuvas de outono e as chuvas da primavera. O agricultor faz isso, ele não consegue acelerar estações. E aí o apóstolo diz assim, da mesma forma que o agricultor não consegue acelerar estações, nós precisamos nos lembrar que nessa vida nós também não conseguimos abreviar capítulos e estações. Razão pela qual a gente deve aguardar com paciência a volta do Senhor, fortalecendo o nosso coração. Então está aqui uma palavra para você. Aguarde com paciência a história. Aguarde com paciência essa sucessão de dias e de capítulos. Se hoje você vive um dia difícil e mau, aguarde com paciência. Brade lá do fundo da sua alma, Maranata, venha Jesus, não apenas nessa vinda escatológica e futura, mas venha hoje me aliviar dessa minha dor e desse meu sofrimento. Venha hoje trazer descanso para minha alma. Fortaleça o seu coração, é o que diz o texto. Sejam pacientes e fortaleçam o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, sempre que você se vir aflito, sempre que você se vir imerso no sofrimento e da dor, faça um exercício de fortalecimento do seu coração, ou seja, traga para perto de si coisas, lembranças, realidades, pessoas que ao invés de enfraquecerem você, vão fortalecer você, porque isso será para o seu bem. É uma forma de você avançar, superando os obstáculos e os desafios que os dias maus, que todos conhecemos, trazem para a nossa vida. Daí o texto avança e Tiago diz assim, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. O juiz já está às portas. Acho que Tiago está aqui vislumbrando esse cenário conflituoso de relacionamentos e está tentando pacificar os ânimos. A igreja sempre foi uma comunidade marcada por problemas e por lutas. Não porque algumas pessoas problemáticas sempre fizeram parte da igreja, mas porque todas as pessoas que compõem a igreja são problemáticas. Todos somos, certo? Todos conhecemos essa natureza conflituosa, não porque vivemos com gente assim, mas porque somos gente assim. Então as nossas relações, às vezes, elas são esticadas, as pessoas, às vezes, tiram a nossa paciência, nos levam ao limite, assim como nós levamos as pessoas aos limites delas também.
E Tiago está aqui dando um alerta para a gente, uma lembrança, que a gente abandone esse lugar de ficarmos o tempo todo nos queixando uns dos outros, para que a gente não seja julgado. O juiz está às portas. Tiago não está aqui ensinando a gente a fazer vista grossa para os problemas. O que ele está dizendo é: abdiquem desse lugar de se colocarem como juízes das situações. Ele está voltando, ele o juiz, ele que governa sobre todas as coisas, ele que julga intenções e corações e mentes e pensamentos. Ele está voltando. Então é como se ele estivesse dizendo assim: pacifiquem o coração de vocês. Às vezes a gente precisa de uma palavra pacificadora. Tem muita gente que se aproxima da gente, a gente está quase no limite, transbordando, e a pessoa vem não para pacificar, mas para entornar o caldo. É impressionante como às vezes as pessoas despejam, sabe, o que faltava de conteúdo para transbordar o nosso copo. Tem gente que parece ser, às vezes, um emissário das trevas na nossa vida. E às vezes a gente se coloca nesse lugar também, viu? Às vezes a gente chega em algumas histórias e ao invés de pacificar coração, de pacificar ânimo, às vezes ao invés de facilitar as coisas, a gente torna o cenário mais complexo, aumenta a briga, traz mais fofoca. A gente precisa ser instrumento da graça pacificadora de Deus na vida um do outro. De modo que quando a gente vira alguém com o ânimo exaltado, a gente não precisa contribuir para que ele fique ainda pior. A gente pode ser instrumento pacificador da graça de Deus na vida dessa pessoa. O juiz está às portas. Então pacifiquemos o nosso coração, pacifiquemos-nos mutuamente, uns aos outros. Que Cristo nos julgue nos nossos pensamentos e nas nossas intenções, mas que nós, no que depender de nós, nos abençoemos mutuamente. Tenha paciência. No meio das lutas, tenha paciência, tenha perseverança. A falta de paciência faz com que nós inflamemos, às vezes, as situações. O verso 10 diz assim: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Está aqui uma coisa importante. Se você quer encontrar na Bíblia exemplos de paciência, volte para as páginas dos livros proféticos e veja a paciência de homens que, sensíveis à voz de Deus, tiveram que viver, às vezes anos, alguns deles décadas, contemplando a relutância de um povo em se reconciliar com Deus, um povo que insistia nos seus pecados. E esses homens eram pacientes. Eles apontavam o caminho, eles diziam: o caminho é esse é o caminho da justiça, andem por aqui. E as pessoas insistiam em tomar outros caminhos e fazer outros percursos. Mas eles permaneciam firmes, não porque eram mais santos, mas porque estavam dotados de uma paciência que nos é possível a todos, mas que às vezes nós não acessamos. É isso que Tiago está falando aqui. Lembrem-se dos profetas, lembre-se de Jeremias, por exemplo, um profeta que caminhou uma jornada de paciência, escreveu o seu choro, a sua lamentação, mas permaneceu firme ali, paciente diante do Senhor. Lembre-se de Jó, diz Tiago aqui, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e vocês viram o fim que o Senhor proporcionou a ele. Olha só que coisa bacana, por que a gente deve ser paciente e perseverar no meio do sofrimento? Porque quem conhece a história de homens e mulheres que caminham com Deus sabe que o fim dessa gente que persevera é um encontro com a compaixão e com a misericórdia de Deus. É isso. Por que vale a pena perseverar no meio do sofrimento? Porque todo mundo que persevera mergulha no mar da graça, da compaixão e da misericórdia de Deus. Vale a pena perseverar porque a perseverança nos fará encontrar do lado de lá esse Deus que na verdade atravessa com a gente o percurso e que sempre nos acolhe com o seu coração compassivo e misericordioso. E que recompensa maior a gente pode ter na vida do que nos encontrarmos com a compaixão e com a misericórdia de Deus. Então, quando você estiver pensando em desistir, quando você não aguentar mais, quando você estiver no limite das suas forças, faça um esforço extra e continue caminhando, porque você encontrará a compaixão e a misericórdia de Deus. Quando os dias forem difíceis, quando você estiver com os ânimos exaltados, quando alguém chegar perto de você
e ao invés de ajudar você, dificultar a sua vida, deixando você mais exaltado ainda, não se esqueça, vale a pena resistir a esse ímpeto que foi inflamado, porque você encontrará a compaixão e a misericórdia de Deus, que darão a você a possibilidade de refazer a sua vida, de ganhar um novo fôlego, um novo ânimo. Não desanime, não abandone o percurso, não esmoreça, permaneça firme, difícil que seja. Às vezes vale a pena diminuir a marcha, ir mais devagar, mas seguir avançando. A gente não precisa correr sempre. A gente só precisa ter a sensação de que a gente está na direção correta. A direção correta importa mais do que a velocidade que a gente toma. Então, às vezes, você pode estar quase parando, mas se você está na direção correta, perseverando, você pode ter certeza que você encontrará a compaixão e a misericórdia de Deus. Ambas darão a você a possibilidade de renovar as suas forças e de seguir nessa longa jornada de obediência na mesma direção, que é a jornada do seguimento de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Aí Tiago termina e diz assim: sobretudo, meus irmãos, sobre todas as coisas, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Jesus já tinha falado sobre isso, né? Na verdade, você deve ter percebido isso na carta de Tiago, à medida que a gente foi avançando. Muitos trechos aqui são bastante similares a falas de Jesus. Natural, Tiago era discípulo do nosso Senhor. Então, ele traduz para o seu próprio contexto aquilo que ele aprendeu do seu Senhor. E aqui tem quase que ipsis literis uma fala de Jesus: seja o sim de vocês sim, o não de vocês não, para que vocês não caiam em condenação. É Tiago nos ensinando a sermos inteiros, íntegros. É Tiago dizendo assim: a gente não precisa buscar outros elementos para afiar nestes elementos a nossa palavra. A gente deve viver de uma tal inteireza, ou com uma tal inteireza, que a nossa palavra seja conhecida pelo que ela objetivamente diz, de modo que se a gente disser sim, é sim, se a gente disser não, é não. Então, o Tiago não está aqui impedindo que a gente use expressões. Eu juro por Deus, juro pela minha mãe, sabe, no vernáculo aqui, no popular, um português bem popular, a gente está conversando com as pessoas e a gente quer dizer que um negócio de fato aconteceu, a gente fala assim: eu juro por... Tiago não está proibindo que a gente use essa expressão, não é disso, é muito mais profundo que isso. O que Tiago está dizendo é: a gente deve perseverar naquilo que a gente acredita e construir uma vida inteira de tal forma que a nossa palavra não precise se fiar em absolutamente nada, porque as pessoas ouvirão o nosso discurso e pensarão: bem, se fulano disse, é isso. Esse deve ser um dos objetivos de vida da gente. Construir uma jornada tal que as pessoas, ao nos ouvirem, dirão assim: bem, se ele está falando isso, é porque é isso mesmo, porque essa pessoa não me dá motivos para desconfiar da sua palavra, porque ela tem se mostrado comprometida com a inteireza da vida, com a coerência, com a completude. Ela procura viver exatamente aquilo que ela expressa, não que seja perfeita, mas que ela se empenha nisso, em perseverar nessa direção. Então ele está dizendo: não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não de vocês não, para que vocês não sejam condenados. Essas são as palavras de Tiago, nessa penúltima sessão da carta. Palavras de encorajamento a que sejamos inteiros e íntegros e a que perseveremos no sofrimento. E essa é a minha palavra para você no final dessa conversa: que você persevere nos sofrimentos, que você não esmoreça, que você seja paciente, que você se lembre que a vida é feita de estações e que há momentos de plantar, há momentos de esperar e há momentos de colher. Que você não se esqueça. Perseverar faz todo sentido. Os profetas perseveraram, Jó perseverou, com ele nós aprendemos que no final da história e também nos intervalos dos capítulos, nós sempre nos encontramos, ao perseverarmos, com a compaixão e com a misericórdia de Deus. E o que pode ser melhor do que nós nos encontrarmos com a compaixão e com a misericórdia de Deus? E é assim que eu me despeço de você nessa semana, desejando que no curso desses dias que estão pela frente, você se encontre muitas vezes com a compaixão e com a misericórdia de Deus, porque isso sempre traz renovo para a nossa alma. Semana que vem a gente se encontra para encerrar
essa jornada na carta de Tiago. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa e até o nosso próximo encontro.